Vídeo de Saúde de volta na sua tela. A gente está falando hoje sobre compulsão aqui na semana Mente Feliz no Vida e Saúde. E no bloco anterior, a gente conheceu a primeira parte da história da Gabriela e o tanto de coisas que ela viveu. Realmente não é um relato fácil de ouvir, mas a gente quer conhecer a segunda parte para saber qual foi o desfecho desse relato. Acompanha com a gente. Na verdade, as coisas começam a mudar um pouquinho, bem pouco, mas um pouco antes do Lucas nascer. Eu fui fazer faculdade de Educação Física e aí, durante a faculdade, ficou aquele questionamento que eu faço. Na minha época era monografia, né? Agora é TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. E o que eu vou fazer, o que eu vou fazer... E como eu estava na faculdade, eu estava no auge do transtorno alimentar, eu falei assim, acho que eu vou fazer algo sobre transtorno alimentar. E aí eu me lembro que eu sentei com a professora para perguntar, para conversar com ela se ela acharia legal. E eu me lembro que eu tive a negativa dela. Ela disse assim, é um terreno complicado. Você vai ter que vir com um embasamento muito grande do que você quer fazer. E o que você quer provar? Eu falei, eu quero provar que a incidência de transtornos alimentares dentro da academia é muito maior do que a gente pensa. E aí, quando eu fui estagiar na academia, eu vi esse tipo de coisa. Eu comecei a observar que a mulher chegava, fazia musculação, depois ela fazia uma aula de spinning, aí tinha um professor mega famoso que dava aula de abdômen, ela queria fazer também, aí ela queria fazer a aula do outro professor que era mega famoso, porque ela queria estar inserida, ela queria ter um pertencimento dentro do grupo. Nessa época eu comecei a ver que realmente era uma doença. Foi quando eu fui trabalhar dentro da academia que eu comecei a ver que o meu comportamento era parecido com o comportamento de outras pessoas. Aí aquilo me acendeu uma luz. Eu falei, peraí, acho que a gente está inserido todo mundo no mesmo grupo. Tá todo mundo doente, eu acho. Eu fiz terapia durante algum tempo, mas não tiro o mérito da psicologia, eu acho que é importantíssimo. Mas a sede de me conhecer era muito maior do que a psicologia poderia me dar. E aí eu tive meu primeiro contato com o que a gente chama de programação neurolinguística. E aí eu comecei a ver que algumas coisas eu poderia, estudando PNL, eu poderia resolver. Poderia procurar outros caminhos, talvez, para ajudar a parte da terapia. A minha intenção nunca foi largar a terapia, mas sim talvez ajudar a terapia, entendeu? E aí eu resolvi me conhecer. Eu falei, não, eu quero me conhecer. Eu quero saber quem eu sou. Primeiro, naquele momento, eu descobri que o que todo mundo dizia, que transtornos alimentares era algo que não tinha cura e tinha controle. Eu descobri que não era bem assim, porque se eu descobrisse a causa, se eu descobrisse qual era o problema que estava por trás daquele transtorno, eu poderia ficar livre dele. Eu poderia controlar ele não precisando de alguém para me ajudar, mas e sim enxergar quais eram os gatilhos, quais eram os estopins que me levavam a fazer determinadas coisas e não fazer. Eu conheço esse fisiculturista. Eu me lembro que eu tomava várias medicações. Não só para emagrecer, mas antidepressivos. Várias medicações eu tomava. E aí, um dia ele chegou lá em casa e disse assim pra minha mãe, Dona Margarida, cadê a gaveta de remédio da Gabriela? Aí ela falou, tá aí, ó. Aí ele abriu a gaveta de remédio. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Eu me lembro que ele só deixou o remédio da resistência à insulina e deixou o remédio da tireoide, que é um remédio que eu tenho que usar pro resto da minha vida. O resto ele tirou tudo. Aí eu disse pra ele assim, mas você vai tirar todos os remédios? Vou, você não precisa de nada disso. Eu vou provar pra você que você não precisa. Eu me lembro que a gente sentou junto, conversando sobre dieta, bota mais pra cá, mais pra lá e tal. Fechamos um protocolo a ser seguido.
Aí depois de 7 meses, em 7 meses eu emagreci 30 quilos, eu saí de 112, aí de primeira eu fui para 70 e poucos quilos, aí depois ficou só os finalmente só para fazer a lapidação do corpo. Aí eu disse assim pra ele, poxa, quantas vezes eu comi chorando e você nunca deu atenção. Aí ele falou, você não tem noção do quanto meu coração doía de desligar o telefone na sua cara pra você sentar e comer. Mas é porque você tem que entender que a gente tem que fazer aquilo que é preciso fazer. E aí eu retomei aquela paixão por mim, de me cuidar. Então, em 2020 a gente teve uma pandemia, né? E aí as pessoas vão dizer assim, engordou na pandemia? Não engordei 1 grama na pandemia. Nada, porque assim, eu tinha um transporte na varanda, eu morava no Rio, né? Não onde eu moro hoje. Eu tinha um transporte na varanda, a gente tinha parques, então a gente treinava nos parques. E não engordei realmente. Mas aí no final de 2020, depois de 42 anos de casado, meus pais resolvem se separar. E aí a minha mãe ficou comigo. A minha mãe já dava indícios de Alzheimer, numa cardiopatia severa, 40% do coração só funcionando. Minha mãe já era amputada de uma perna desde os 13 anos de idade, então ela já me teve amputada de uma perna. Mas isso, conforme a idade vai passando, é um agravante. E essa cardiopatia dela foi ficando mais grave. Então, me lembro que nas consultas com a cardiologista, ela dizia assim, Gabriela, agora é uma questão de deixar ela confortável, porque não tem o que fazer. A minha mãe já tinha tido um AVC, ela era hipertensa, já tinha infartado, tinha 3 stents no coração, e aí eu fui viver para ela. Não me arrependo, sei que me esqueci, né? Que nesses 3 anos que eu vivi intensamente com ela, tive muitos estresses, porque eu larguei a minha vida, né? Eu que trabalhava praticamente o dia inteiro, larguei o meu trabalho na parte da tarde, só trabalhava de manhã para poder ficar com ela. Tinha o meu filho também, né? Que precisava de mim, estava numa idade na pré-adolescência. Então, assim, eu abdiquei a minha vida. Ainda tentei levar a academia durante algum tempo, a dieta, mas é muito complicado. Quem cuida sabe como é. É muito complicado, entendeu? E também a questão da separação pegou um pouco na cabeça dela também. E aí tudo ficou muito desorganizado. Então eu comecei, comia o que dava, quando dava, não me exercitei mais. E eu falei, bom, agora tinha voltado para terapia para poder entender, para melhor passar por esse processo, até que eu entendi o seguinte, bom, eu vou ter que passar por esse processo, não adianta eu brigar com esse processo. Ou eu aceito esse processo e passo por ele, ou então é a minha cabeça que vai por água abaixo. E aí vai ser pior ainda, porque eu não vou conseguir cuidar, não vou ser cuidada, então não tem como. E aí aceitei o processo de braços abertos. Aí entrei também nesse período anterior à menopausa, né, que o pessoal chama de perimenopausa. Entrei também, então já teve um ganho de peso muito grande, mas é que aí agora, desde que eu vim morar aqui, né, vai fazer 1 ano, a gente já começou a fazer todos os exames para colocar os hormônios no lugar, para colocar tudo certinho no lugar. Então hoje o que eu posso dizer para você é que eu tô numa fase de me cuidar. Eu preciso me olhar, entendeu? Hoje é uma fase minha, eu preciso me olhar de novo. Então, hoje eu priorizo o que todo mundo fala, descascar mais e desembalar menos, né? Então, assim, não que eu já não fizesse isso antes, fazia. Mas hoje, nessa época que eu falei lá na primeira parte sobre a perimenopausa, tem coisas que eu fazia antes que hoje eu não posso fazer mais, né? Hoje o consumo de carboidratos ele é bem limitado,
o horário que eu como é até uma determinada hora, porque aí o meu organismo já não consegue mais digerir tão facilmente as coisas, por exemplo, na parte da noite. Então, como muita fibra, carne vermelha eu já não como mais, aqui em casa a gente não come mais carne vermelha, até por isso que eu tenho ali em cima, tá vendo? Proteína de soja, eu tenho ali lentilha, que são coisas que eu uso para fazer hambúrguer, para fazer a própria carne de soja mesmo, que meu filho também gosta. Então uso com muita fibra, tento não comer tanto farinha branca, prefiro as coisas mais integrais, entendeu? Exatamente para que o metabolismo funcione um pouco melhor. A gente fala que o intestino funcionando é o pilar de tudo, então eu noto pelo meu intestino, mas o peso ainda não se mexe muito, porque como eu falei, os exames ainda não ficaram todos prontos. Então a gente sabe que há um descontrole hormonal nisso, né? Por conta dessa minha irregularidade menstrual. E aí a gente está investigando. Eu digo que mudou quando eu tinha compulsão e quando eu não tinha, que antes eu não lia rótulo. E hoje eu leio rótulo de tudo. Então, não vou dizer pra você que eu não coma nada industrializado, né? Mas, por exemplo, se eu for comprar um pão integral hoje, antes eu olhava a tabela nutricional, mas a questão de quantas calorias, quanto de carboidrato, quanto de proteína, eu nunca me atentei aos ingredientes. Então hoje o que mudou pra mim é essa preocupação que antes eu não tinha. Antes eu comia pra satisfazer um buraco, pra satisfazer um prazer. Hoje em dia não. E eu não uso mais a comida como fonte de prazer. Antes pra mim era fonte de prazer. Recomeçar é uma fase muito desconfortável, mas é libertador, porque a coisa pior que existe no mundo é você não ter consciência daquilo que você está fazendo. Você faz porque algo leva você a fazer, mas você não sabe o que é, e depois você tem que lidar com a culpa. Porque o que as pessoas não entendem é que, por exemplo, na bulimia, esse comportamento compensatório só vem porque você tem culpa. Então você tenta compensar de alguma forma. E aí quando você traz isso para a consciência, acabou. Você venceu o game. Você descobriu o caminho das pedras. Você sabe como lidar com ele. É um desafio? É. Porque a gente se vê meio sem rumo. Fica aquela coisa meio... A vida tá sobrando e eu faço o que com ela? Você fica meio sem saber o que fazer. Então eu acho que a Gabriela hoje tá aprendendo a se redescobrir, sozinha. É isso, se redescobrir. A Gabriela falou uma frase assim, olha, recomeçar é uma fase muito desconfortável. Você lembra? Aí ela termina falando assim, mas é libertador. Forte, necessário, mas é interessante como a maturidade, a consciência dela se desenvolveu ao longo desse processo. E isso é muito valioso, Dr. César. É muito valioso e a gente precisa também aprender a ter paciência com o tempo que é necessário para ter a cura, né, ou a melhora de algum sintoma. Porque, em geral, talvez pela questão do mundo muito eletrônico, né, já tem uma coisa rápida assim no computador, você quer uma coisa rápida no seu corpo também ou na sua mente. Não tem como acelerar a cura, você tem que viver o processo e cada um tem um ritmo próprio. É isso, gente, ela entendeu que se ela descobrisse o problema, lembra que a gente falou sobre a raiz do problema, né, o problema por trás do transtorno, ela poderia vencer a compulsão alimentar. E se você está enfrentando uma luta parecida com a da Gabriela, se você tem lutado aí contra compulsões, a revista Esperança Mente Feliz, que é a que a gente tem aqui, que é o motivo de estarmos aqui hoje, ela vai ser uma aliada para ajudar você a vencer
o comportamento compulsivo. Quero que você aproveite esse momento para pedir o seu exemplar aqui, Dr. César. A gente apenas começamos a explorar o tema. Aqui ele traz aqui várias dicas de como você pode lidar com este problema. De maneira prática, quando vier aquele pensamento que te impulsiona a fazer aquilo que você sabe que não é legal fazer, da compulsão, como é que você vai lidar com esse pensamento? Aqui tem ferramentas muito úteis para você, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21 para você pedir a sua agora gratuitamente. 0 operadora 12 21 27 31 21. Essa revista, esse material foi preparado com muito carinho, né, Dr. César? Carinho e responsabilidade. E tempo de trabalho, mas ficou material que vai ajudar muito você, viu? Pelo WhatsApp também você pode pedir. Manda mensagem aqui no 12 98244 4449. É só dizer que é uma Mente Feliz, nossa equipe entra em contato com você e também dá para receber a versão virtual aí, tá bom? Bora pro intervalo, na volta vamos trazer aqui algumas participações que vocês mandaram pra gente. Até já!